Bom dia, pessoal. Então, eu vou começar a dar aula e ela vai ser dividida em partes para facilitar, né? Também para não carregar tanto, demorar tanto para carregar no YouTube. Então, a gente vai começar com a resolução dos exercícios que eu passei na aula passada. No final do PDF passado, vocês devem ter reparado que tinha umas questões, né? Então, a gente vai começar por elas. Então, vamos lá. Para lembrar primeiro, na aula passada a gente viu sobre planos e secções. Então aqui vocês têm a nossa Dona Maria aqui, não sei inventar nome. E vamos lembrar como é que faz os planos nela, certo? Então, quando a gente tem um plano superior em cima da cabeça, né? A gente chama de plano cranial ou plano superior. Agora, se esse plano estiver na região abaixo dos pés, na região dos pés, a gente chama de plano podal de pés ou inferior. Na frente, plano frontal. Atrás, chamado de plano dorsal ou plano posterior. Vamos ter o plano lateral direito e o plano lateral esquerdo. Tranquilo? Então, vamos à primeira questão. Na primeira questão, a gente tem uma boneca aí, em que é para dar o nome do plano de secção ou corte. Então, para poder a gente dar esse nome, a gente precisa relembrar sobre as suturas. Lembra do crânio da aula passada? Então, se a gente tem a sutura coronal, a gente vai ter o plano coronal. Se o plano é feito na direção da sutura sagital, nós vamos ter o plano sagital, correto? Então, baseado nisso, qual é a sutura em que o plano está sendo passado? É pela sutura coronal. Logo, esse plano é chamado de plano coronal ou frontal. E esse plano coronal frontal, ele vai dividir o corpo em anterior, ou também chamado de ventre, e dividir o corpo em posterior, ou também chamado de dorso. Tranquilo? Seguindo. Próximo exemplo. Nós vamos ter aqui, nela, um plano transversal, ou também chamado de plano axial. Esse é o mais fácil. Olha só. E ele já vai dividir o corpo em superior, ou também chamado de cranial, porque tem a localização do crânio, né? E a parte inferior, ou também chamado de caudal, certo? De novo aqui, lembrando que aqui plano transversal, plano cranial. E aqui plano transverso e o plano podálico. O podal, mesma coisa. Outro corte. Aqui já está cortando ela no meio. Então, vamos lembrar de novo das suturas? Se ele passa na sutura sagital, é chamado de plano sagital ou mediano. Lembrando que ele, para ser chamado de plano mediano, ele tem que passar bem no meio do corpo dela. E ele vai dividir entre o esquerdo e o direito, certo? Se esse plano sagital ele não passar exatamente no plano mediano, ele vai ser chamado de plano parasagital. Aqui novamente a secção, ele vai dividir em direita e esquerda. Certo? Tranquilo essas questões, né? Então vamos continuar. Aqui nós temos o membro superior e ele quer que utilize a terminologia anatômica correta para descrever esses pontos. O primeiro, a localização do ponto C em relação ao ponto A. O que a gente tem? Lembrando, quanto mais próximo da raiz, aqui a gente tem proximal, tem a média e distal, certo? Então, de novo, proximal, média, distal. Depende do que você está comparando. No caso, estamos falando dos membros em relação à raiz. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, os vasos em relação ao coração, que a raiz aqui do vaso é o coração. Então, quanto mais próximo do coração, a gente chama de proximal. Quanto mais distante, distal. Em relação ao encéfalo, os nervos, mais próximos do cérebro, proximal. Mais distante, distal.
Bem fácil, né? Então, a localização do ponto C em relação ao ponto A é o quê? É distal. A localização do ponto B em relação ao A. Entre o B e o A, quem está mais próximo da raiz? É o ponto A, né? Então, o ponto B, ele vai ser distal. A localização do ponto B em relação ao ponto C. Agora, quem está mais próximo da raiz é o ponto B. Então, agora o ponto B vai ser proximal e o ponto C vai ser distal. Ponto B proximal, mais próximo da raiz, ponto C mais distante, vai ser chamado de distal. A localização do ponto B em relação ao ponto A e o ponto C. Agora eu estou comparando os três pontos. A, proximal, C, distal, e o ponto B é a média. Tranquilo? E a localização do ponto A em relação ao ponto B e o C. Novamente, A é proximal, B, média, C, distal. Então, o A é proximal. Então, vocês sempre vão ter que pegar os pontos e comparar com a raiz. Se eu estou com 2 pontos, aí fica proximal e distal. Se eu estou com 3 pontos, fica ponto médio, certo? É muito fácil. Essa aqui, vamos lá. De novo, a gente tem que lembrar dos planos e a gente tem que lembrar como é que fica em cada situação. Por exemplo, aqui nessa figura. Se a letra A eu vou dividir em um plano mediano, exatamente, plano mediano, que é o plano sagital, ele vai ter o lado direito e o lado esquerdo. E eu tenho a disposição dos pontos assim, A, B, C, certo? Então, a gente tem que ver o quê? Lateral de novo. Aqui, vamos ampliar para cá. A gente vai ter a lateral e mediana. Finge que eu peguei, no caso ele tá como se fosse daqui, mas é a mesma coisa, só inverter, certo? E aqui eu tenho o primeiro ponto. Quando eu tenho um ponto mais próximo do lateral, eu vou chamar ele de lateral. Quando eu tenho um ponto mais próximo da mediana, eu vou chamar ele de medial. Agora, quando eu tenho um ponto no meio, eu vou chamar de intermédio, intermediária, certo? Então, vamos lembrar. Na questão anterior, a gente viu o corpo humano em pé, certo? Eu dividi em superior e inferior. Então, quando a gente tem a distância de A para B e C no plano dividido de superior para inferior, a gente divide em proximal, média e distal. Agora, quando eu tenho ele visto de lateral para mediana, eu vou ter lateral, intermediária e medial. Então, aqui, o D, como é que eu posso chamar ele? Ele é o quê? Lateral, pois está mais próxima do plano lateral. O F, eu posso chamar ele de quê? Medial, porque ele está mais próximo da mediana. Mediana é aquela secção sagital, certo? E o E, como ele vai estar entre o lateral e o medial, eu vou chamar ele de intermediário. Então, vamos lá. Como o A está mais próximo do plano mediano, confere, se comparado aos pontos B e C, podemos afirmar que o ponto A é o quê? Medial, em relação ao B e ao C. Já o ponto C, por estar mais próximo do plano lateral, está localizado onde? No lateral, em relação ao A e o B. Obviamente, B é lateral em relação a A e medial em relação a C. Vocês entenderam ou ficou confuso? Então, lembrando, lembra da questão anterior, quando ele comparava 2 pontos? O B, que era média, passou a ser
distal, ou então ele passou a ser proximal, dependendo do que ele estava sendo comparado? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu comparar só B e C, quem está mais próximo da mediana agora é o B. Então, B agora passa a ser medial e o C passa a ser lateral. Agora, se eu comparar o A em relação ao C, quem passa a ser mediano é... Quem passa a estar mais próximo da mediana é o A. Então, agora ele é medial e o C lateral, certo? Já em relação a A e C, o ponto B é intermediário. Entenderam? Se vocês não conseguiram pegar, pode me mandar depois no WhatsApp que eu tento explicar melhor desenhando. Mas se vocês ficarem treinando, vocês vão fixar mais fácil. Treine de alguma forma assim, por exemplo, pegando umas frutas, colocando no lugar, desenhando, não sei. Tentem colocar esse vocabulário no dia a dia de vocês, para poder ficar mais fácil. No começo é difícil mesmo, que a gente não está acostumado a utilizar, mas se vocês ficarem utilizando, vocês vão pegar de letra. E sempre lembrando, não, isso eu vou falar depois, porque eu vou fazer uma questão aqui com vocês. Essa aqui. Pegue o dedo mínimo de vocês em relação ao polegar e eu quero que vocês me digam em que posição está. Quero saber se ela é lateral, medial ou se ela é intermediária. Pense aí entre vocês. Pode dar um pause aí e pensar. Pensaram? Será que é lateral? Não. Ela é medial. Por quê? Vocês têm que lembrar que para vocês visualizarem qualquer posição no corpo de vocês, vocês têm que estar em posição anatômica. Então, normalmente, quando a gente, involuntariamente, né, quando a gente vai verificar a nossa mão, a gente acaba colocando o polegar para o lado de dentro, mas, na verdade, os polegares têm que ficar para o lado de fora. Então, aqui a gente tem o dedo mínimo, está mais próximo da linha mediana, logo, ele é medial. E o dedo polegar está virado para o plano lateral, logo, ele é lateral. Legal, né? Continuando na questão. Agora, observe a figura B e C, certo? Então, um momentinho. Então, tá. Pode-se afirmar que o ponto B ele ocupa uma posição média, se comparado ao ponto A e C, em ambas figuras. Vamos ver se está correto. Quando eu tenho agora anterior e posterior, vai ser o mesmo esquema, certo? Vai ser o mesmo esquema. Quanto mais próximo da região anterior, eu vou chamar de anterior. Quanto mais próximo da região posterior, eu vou chamar de posterior. E no meio, médio. Anterior, posterior. Mais próximo do posterior, posterior. Mais próximo do anterior, anterior. E no meio, a média. A mesma coisa a gente observa na figura C. Mais próximo do superior, a gente chama de proximal. Mais próximo do inferior, a gente chama de distal. E no meio a gente tem a média, certo? Então, a letra A ela está correta e a justificativa é através do que eu acabei de explicar. Agora, justifique descrevendo o termo da localização do ponto A e C da figura B e também os termos para os mesmos pontos, porém da figura C. Então, foi o que eu acabei de dizer. Então, vamos repetir? Se eu tenho, agora, visualizando o plano anterior e posterior, e eu tenho 3 pontos, A, B, C. O A, quanto mais próximo ele estiver do anterior, eu vou chamar ele de anterior. Quanto mais próximo eu estiver do posterior, vou chamar ele de posterior. E o B vai se chamar média. O C tem o plano superior e tem o plano inferior. Mais próximo do plano superior, proximal. Mais próximo do plano inferior, distal. E no meio, eu tenho a média. Lembrando que
essa questão de plano superior e plano inferior, eu vou comparar com a raiz do que eu estou comparando. Lembrando, o membro superior é o quê? Lá a clavícula. Quando eu falo de vasos sanguíneos, eu estou me referindo ao coração. Quando eu comparo o nervo, eu comparo com o encéfalo e assim por diante. Tudo bem? Então é bem fácil. O termo anterior pode ser aplicado ao ponto A, B e C da figura B? Justifique. Desculpa. Então vamos lá. O que é que eu falei? O plano anterior, ele se refere a se ele estiver mais próximo, né, do plano anterior. Então aqui, se eu comparar os três, A, B, C, quem é o 1? Quem está na posição anterior? O A. Agora, se eu comparar B e C, quem está mais próximo do anterior? O B. E agora só o C? O C vai estar mais próximo do posterior, então ele vai ser sempre aqui, no caso, posterior. Então, aqui eu só posso aplicar anterior ao A e ao B, certo? Letra C. Complete as lacunas da frase que explica a localização dos pontos da figura C do crânio. O ponto B, figura C. O ponto B ocupa uma posição, pontinho, pontinho, com relação ao ponto A e o ponto C. Então, o ponto B ocupa uma posição em relação ao A e ao ponto C. Qual é o nome da posição? Médio. Porque o A ele vai ser superior, o A vai ser proximal e o B vai ser distal. Então, médio. Se comparado apenas ao ponto C, diremos que está. Agora eu pego o ponto B e comparo ao C. O que ele virou? Como ele está mais próximo do superior, ele virou proximal ou superior, certo? Mas, se o ponto B for comparado ao ponto A, agora eu tenho o ponto B comparado apenas com o ponto A. Quem vai estar mais próximo do ponto A? Ou quem vai estar mais próximo do plano superior vai ser o ponto A. Agora o B ele está mais distante, então ele vira inferior ou distal, tá certo? Alguma dúvida até aí? Qualquer coisa pode mandar mensagem aí, tá bom? Então vamos continuar essa questão. Observe os 3 cortes anatômicos básicos no corpo humano, como um todo, e depois analise com atenção as imagens obtidas a partir de cada plano de corte do inseto. Parte do sistema nervoso central que contém o cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Escreva o nome do corte ABC e depois dê o nome das possíveis vistas de cada fatia apresentada e veja com a imagem como a imagem poderá ser encontrada nos livros do tipo Atlas de Anatomia Humana para compreender imagens de exame, como por exemplo a tomografia computadorizada, entre outros. Então é importante que vocês também tenham um Atlas, se vocês tiverem um Soboto, qualquer coisa me procure depois, que eu vou ver se eu arranjo em PDF para vocês, aí vocês me dão um e-mail, que eu compartilho o Drive, eu não sei. Eu vou ver, falem comigo depois. Então, vamos continuar. Faça a correspondência dos cortes acima com as figuras do encéfalo acima e abaixo. Tudo bem? Então, vamos pegar o cérebro. Se vocês verem aí, conferindo o Atlas de você, o que que nós temos? Só um minuto. Voltando. Então, aqui nós temos a parte frontal do cérebro, correto? E aqui é a parte de trás, tá bom? Então, lembrando, qual corte que vai passar em cima da sutura coronal, na mesma direção da sutura coronal? É o corte coronal ou frontal, em que ele vai dividir a parte da frente, né? E a parte de trás, tá certo? Coronal. Então, eu vou ter uma vista anterior e ou posterior. Frontal ou dorsal, também chamado. Então, a vista frontal, que é a anterior,
ou a vista dorsal, que é a posterior. Tá certo? Tranquilo, só lembrar lá do desenho. Agora, eu tenho um corte transversal, ou também chamado de axial, certo? E agora, que tipo de visão eu vou ter? A superior e a inferior, certo? Opa, já dei aqui a cola sem querer. Agora, qual é o nome do corte que vai passar em cima da sutura sagital? É o corte sagital, certo? Tá aqui. Então, agora nós vamos ter a divisão em lateral esquerda e lateral direita. Tudo certo? Bem simples, né? Agora, no final, o que a gente viu? Sobre a divisão abdominal. Vamos lembrar, a gente pega o abdômen, lembrando sempre na posição anatômica, ele vai ser dividido em 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. Mas nós podemos ainda subdividir mais ainda, que a gente pode dizer a região hipocondríaca direita, região hipocondríaca esquerda, região epigástrica, região lateral direita, região lateral esquerda, região umbilical, região inguinal direita, região inguinal esquerda e a região púbica ou hipogástrica. Lembra que eu falei na aula passada? Ah, doutor, estou com dor de estômago, ou seja, doutor, eu sinto uma dor aqui na minha região epigástrica. Pode ser, entendeu? Ah, eu sinto, sei lá, uma dor na minha região inguinal esquerda. Então, lembrando, quando vocês forem de novo na urgência, lá no médico, lembre de agora falar corretinho. Vocês vão ver que o médico vai dizer: Você é da área da saúde? Porque não é comum. Então, lembre-se disso. Então, a partir de hoje, vocês comecem a falar direitinho as coisas, porque aí é mais fácil vocês fixarem. Então, aqui nós temos um indivíduo em que ele tem uma lesão na região do abdômen. Então, vamos traçar uma linha imaginária, né? Aqui, essa figura é meio complicado, traçar a linha imaginária, por causa que ele não está em uma posição anatômica bonitinha, mas vamos tentar. Então, provavelmente, que região ele pode estar? Na região lateral esquerda ou numa região umbilical, certo? Não dá para visualizar direito. Aqui nessa outra, ele está melhorzinha para fazer a nossa linha imaginária. Então, ele está dentro da região umbilical. Bem fácil, né? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa já sabe.